Nós, como a Universidade Católica de Moçambique, nos logramos por isso, por receber um evento de magna importância, principalmente no contexto em que nos encontramos cá em Cabo Delgado, falar sobre a exclusão social, violência, e todos nós queremos construir a paz. Como instituição acadêmica, é isso, é a nossa missão, é o nosso dever, discutir assuntos sociais que têm a ver com a vida da população e encontrarmos caminhos de como sairmos desta. Por isso que não é por sermos os mais privilegiados como universidade, mas temas desta natureza nós agradecemos, porque fazem parte não só de âmbito, a gente pode pensar que é de âmbito apenas social, mas não, é ciência. É ciência. Alguns termos mesmo sociais precisam de encontrar caminhos científicos de como libertá-los. Por isso que a alegria nossa é maior e vamos continuar a lograr por este caminho, que também para nós faz parte dos elementos da pesquisa que ditam os nossos princípios acadêmicos e científicos como universidade. Por isso que quero, em nome da universidade e em meu nome pessoal, desejar-vos todos boas-vindas, que a Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Gestão, Turismo e Informática, seja a casa aberta para discussões acadêmicas, sociais, antropológicas, tudo mais, tudo aquilo que tem a ver com o bem-estar da população. É com grande satisfação que vos dou as boas-vindas a este painel dedicado ao tema Violência, Reintegração Social e Construção da Paz em Cabo Delgado. Este é um assunto de grande relevância, como todos nós sabemos, e que afeta profundamente as pessoas, as famílias, compromete de uma certa forma o desenvolvimento, a confiança e a convivência pacífica. Ao longo deste painel teremos oportunidade de ouvir diferentes perspectivas, partilha de experiências e, naturalmente, discutiremos soluções que possam contribuir para a prevenção da violência e para o fortalecimento da paz nas nossas comunidades. E teremos como moderadores Abdul Tavares, do CDD, Ali Caetano, da Fundação Azul, Alberto Ernesto, do CIAP, e Joaquim Alberde, da Gernica Gogoratos. E, neste momento, convido os nossos distintos painelistas para ocuparem os seus lugares no pódio. Eu sou Abdul Gafur Monteiro Tavares, sou coordenador do CDD, Centro para a Democracia e Direitos Humanos, aqui em Cabo Delgado. E o tema que proponho para esta conferência é, para além da resposta militar, repensar a construção de paz em Cabo Delgado. O que nós vemos é que a exclusão social pode não significar necessariamente pobreza. Ela manifesta-se quando determinados grupos ou territórios têm acesso desigual às oportunidades econômicas, aos serviços públicos, e quando esta exclusão se prolonga e é acompanhada por sentimentos de injustiça, a ausência de respostas institucionais e perda de confiança no Estado, pode criar condições favoráveis à emergência ou à reprodução da violência. E a pergunta que nós colocamos para orientar esta nossa apresentação é como transformar os ganhos militares numa paz social e politicamente sustentável em Cabo Delgado. Ou seja, por que a recuperação militar do território não produz automaticamente uma paz sustentável? E aqui nós defendemos que a resposta militar
é necessária para proteger as populações, mas é insuficiente para construir uma paz sustentável. As forças militares podem recuperar territórios, proteger infraestruturas e reduzir a capacidade dos grupos armados, mas sozinhas elas não podem reconstruir a confiança, entre cidadãos e instituições, não podem resolver os conflitos relacionados com terras e recursos naturais, não podem criar oportunidades para os jovens, não podem garantir justiça às vítimas deste conflito, não podem recuperar o tecido social destruído pela violência e também não podem promover a reconciliação entre as comunidades. Portanto, nós pensamos que a província de Cabo Delgado precisa de uma abordagem que articule segurança, governação, justiça, desenvolvimento inclusivo e participação das comunidades. Não se pode combater a insurgência na província de Cabo Delgado apenas pela via militar. E isso significa que, dentre esses fatores, podemos encontrar a radicalização e influência de redes extremistas, a fragilidade institucional, o desemprego e a frustração de jovens, os conflitos relacionados com terra e recursos naturais, como citamos, as desigualdades entre as regiões, por exemplo, o norte e as outras regiões do país, a percepção de distribuição injusta dos benefícios econômicos, as dificuldades de acesso à justiça, abusos e desconfiança em relação às instituições. A existência de gás, rubis, grafite e outros recursos aumentou as expectativas das populações. Entretanto, muitas comunidades ainda continuam sem perceber uma relação direta entre essa riqueza e a melhoria das suas condições de vida. E o sucesso do combate ao extremismo violento não pode ser medido apenas pelos territórios recuperados ou pelo número de instituições que foram reconstruídas. O sucesso deve ser medido a partir de como é que as populações se sentem depois de retornarem a essas zonas onde havia ataques extremistas violentos. Hoje não há, mas em que condições estas populações vivem, qual é a sua relação com o Estado e quais respostas estão a ser apresentadas para superar esta dimensão de apenas uma resposta militar para uma resposta de construção de paz efetiva. Muito obrigado. Então, foi com base nesse contexto que me surge a questão: como é que vamos reintegrar essas pessoas? E nos últimos anos, também tenho visto um esforço de várias organizações de ter os que chamam de CAFAGs, que são crianças associadas a grupos extremistas, como grupo-alvo. Então, existe uma preocupação das organizações nacionais e internacionais nesta questão de reintegração. Se nós tiverem em Maputo, aconteceu uma conferência recentemente sobre o Dia Internacional da Mão Vermelha, que um dos lemas também era reintegrar essas pessoas. Eu, quando converso com muitas pessoas, elas estão sempre a me dizer que não sabem onde está a mãe, não sabem onde está o pai, não sabem se alguém morreu, não sabem se está perdido. Não. Então, essa incerteza precisa ser resolvida e precisamos reunificar, juntar as famílias de acordo com a literatura. Tem uma dimensão institucional, que é acesso à educação, desenvolvimento de serviços, porque a questão é: eu que fui recrutado, eu que fui sequestrado, eu que vivo dentro do grupo, quando volto para a comunidade, quando sou reintegrado na comunidade, que condições o Estado está a prover para garantir educação, saúde, bem-estar, para esse processo de reintegração. Depois tem a questão comunitária, que é a questão também da participação dessas pessoas nas atividades cotidianas da própria comunidade. Isso foi o que disse a literatura. Para terminar, a minha reflexão me levou também para outros dois caminhos fora daqueles que li. O primeiro é: precisamos sistematizar a informação e dados relativa a estes grupos. Eu participava de um webinar e tinha um painelista do Sudão do Sul, e ele partilhava dados sobre crianças e jovens sequestrados, reintegrados. E eu depois, no fim, perguntei-lhe como é que teve acesso a essa informação.
Porque me parece bem complexo em Moçambique ter acesso a essa informação. Me parece ainda um tabu como é o conflito em Cabo Delgado. Mas eu perguntava no Sudão, como é que teve acesso a essa informação? Ele disse que existe um sistema, uma interação entre as organizações, o Estado, os grupos armados, que permite ter acesso a essa informação. Aqui pode parecer um tabu, mas me parece que o futuro é esse. Há outra questão, que pode ser meio antropológica, filosófica, etc., é sobre a valorização de saberes locais. Permitam-me dar um exemplo muito rápido. Quando eu era adolescente, tinha um nosso amigo que tinha uma má conduta. Ele foi preso. Ficou muitos anos preso. Depois de sair, em 2015, ele sumiu e voltou para a nossa zona, nosso bairro, em 2016, 2017. Eu lhe perguntei onde é que ele estava, durante aquele período que ele saiu. Ele disse que a família lhe levou para um curandeiro e ele ficou lá 1 ano a passar por um processo de purificação. Disse que até teve que queimar muitas vezes, muitas roupas para passar por um processo de purificação. E a minha reflexão é: não existem localmente práticas de reintegração comunitárias valorizadas por cada etnia, cada grupo, para integrar essas pessoas. O que diz nossa tradição sobre resgatar, trazer essas pessoas e como é que lhe tratamos em termos tradicionais? Isso pode ser, de novo, muito filosófico, muito tradicional, mas para as comunidades pode valer mais que qualquer apoio psicossocial. Então temos que refletir primeiro sobre como sistematizar esses dados, segundo, como valorizar os conhecimentos locais sobre o processo de integração. Mesmo para terminar, eu lia também que na época da reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo, depois do acordo de paz, existiam rituais comunitários que as pessoas passavam por eles. Antes de ir sentar para qualquer lugar, passar da casa do curandeiro, fazer o ritual, e aquela pessoa era vista dentro da comunidade como uma pessoa pura, uma pessoa que lavou os seus pecados. Então, como é que aproveitamos esses saberes, esses costumes a nível de Cabo Delgado e aproveitar no processo de reintegração? Eu fecho esta minha apresentação com uma reflexão do Senhor Vereiro Luís Lisboa, o bispo de Pemba. O conheci em 2020 e ele me dizia ali: a coisa mais complicada que vamos fazer não será construir pontes, estradas, hospitais. Será ajudar a lavar a alma das pessoas por tudo que viram. E aqui concordo com a tese do Abdul: a reconstrução, a paz é mais do que pontes, estradas, é também sobre o ser humano e sobre as pessoas. Em que medida esses projetos de construção da paz e coesão social implementados na província de Cabo Delgado contribuem para o fortalecimento da coesão social que tanto se fala e da resiliência comunitária quais fatores que explicam esses avanços? Parece que existem essas lacunas, não temos um barômetro para medir esses avanços. Sabemos que há tantos investimentos nesta componente de construção da paz e coesão social, mas quais são os indicadores? Salientar que esta pesquisa foi realizada ao nível de 2 distritos, que é o distrito de Pemba e o distrito de Montepuez. Um dos grandes objetivos, para além deste de analisar, tínhamos o objetivo específico de identificar esses indicadores de avanços da coesão social gerados no campo pelas essas organizações da sociedade civil que trabalham na componente da paz e construção e coesão social. Mapear também fatores estruturais e bloqueios, quer políticos, quer sociais, que impedem esses processos de construção da paz ou coesão social. Analisar a estratégia de adaptação e operacionalidade dessas organizações da sociedade civil e no contexto da vulnerabilidade. Para isso,
tivemos aqui que nos auxiliar com a teoria que fala sobre a construção da paz. O meu colega me antecedeu, falou aqui do Galtung, que divide, fala da paz positiva, a paz negativa, a própria questão de o que é isso de coesão social. Falamos também, espreitamos a componente da transformação do conflito e também olhamos a componente de resiliência comunitária. Mas, para isso, tentamos recuar para lembrar, no passado, como foi exatamente, sensivelmente, em 2017, que deu início a este conflito. Depois, em 2019, tivemos também o impacto das mudanças climáticas, que são ciclones, Idai, Kenneth, por aí, e isto também conjugado com esses fatores humanos e da natureza, criaram esta crise humanitária sem precedentes. Em 2021, registramos ataques em Palmas e grandes ondas de deslocações massivas. E estamos aqui também a falar já em 2022, que é o aumento da resposta humanitária. Em 2023 a situação estava a abrandar, mas também começam a reduzir os financiamentos no campo de apoio humanitário. Em 2024, reidentificação dos conflitos armados e novas ondas armadas, a tendência de se alastrar os conflitos para as zonas que eram tidas seguras, refiro-me à zona centro e sul da província. E, em 2025, apesar deste abrandamento, também intensificou-se esses conflitos em algumas zonas, aquelas que eram tidas seguras, e os financiamentos cada vez mais foram escassos para organizações da sociedade civil. Sim, então há estes desafios, mas também temos os outros desafios de existência de uma linha vermelha. Qual é a linha vermelha? Procuramos saber a componente que muitas das vezes há bloqueio por parte dos parceiros governamentais. Aquilo que a comunidade prefere calar, não falar, não exprimir. E eles diziam, quando se trata, existem áreas vermelhas, sobretudo nos locais onde existe a indústria extrativa. As organizações da sociedade civil dificilmente têm acesso, porque há uma linha vermelha, há uma tendência de protecionismo. Não se pode falar dos 2,75 que é alocado para ajudar as comunidades. Então, questões relacionadas ao próprio conflito, por questões de confiança, não se pode falar da insurgência, então, nessas comunidades. Por isso, temos que redesenhar a nossa estratégia de trabalho na comunidade. Precisamos integrar aqui o triplo nexo, a ajuda humanitária, o desenvolvimento e construção da paz, para podermos superar algumas barreiras. E, em jeito de conclusão, nós, para construirmos a paz na província, precisamos deste comprometimento, precisamos ser mais humanos, precisamos ser mais éticos, porque só assim seremos verdadeiramente os construtores desta paz. Não colocar o lucro em primeiro lugar. Muito obrigado. O traballo de memoria e construcción de paz para Guernica Oratus. Guernica Oratus, Centro de Pesquisas para la Paz, junto a CEAP, con a colaboración de Ayuda en Acción, agora con OMR, llevamos
casi unha década de traballo por la paz en Cabo Delgado. Guernica Oratús, realizamos diferentes investigacións participativas coas comunidades e os grupos máis marginalizados, como as mulleres, as raparillas, a través das quais foron identificados os problemas e desafíos que o territorio enfrenta, ben como as limitacións de certas estrategias de acción humanitaria e desenvolvemento e construcción de paz que non os ten en conta, e que Alberto partillou agora. O Centro de Investigación da Guernica Oratús, que significa en vasco, en miña lingua, recordando Guernica, traballa há 40 anos en temas relacionados con a memoria, a paz e os conflictos a partir dunha perspectiva crítica. Temos dúas liñas de traballo: memoria en contextos de conflito armados, memoria colectiva, memoria histórica, memoria democrática, onde recollemos a memoria das víctimas do bombardeo de Guernica en 1937, que constituiu o preludio da Guerra Civil Española e tamén da Segunda Guerra Mundial. As propostas de paz occidentalizadas acaban por non funcionar se ignoran os contextos culturais específicos. Por outro lado, o traballo comunitario de construcción local de paz ten limitacións importantes para influenciar as mudanzas estruturais a nivel nacional. De cualquier forma, a hibridación de abordagens tamén non garante resultados. Por veces, a aposta no híbrido pode implicar unha instrumentalización dos actores e das comunidades locais para cumprir con a agenda de paz das élites e das organizacións internacionais. En outras ocasións, os esforzos para fortalecer as comunidades locais poden contribuir para consolidar estruturas de poder que son tamén opresivas e machistas. O aspecto positivo desta abordaxe híbrida é que nos alerta para unha posible instrumentalización do traballo pela paz en Cabo Delgado, en Mozambique, en prol de intereses elitistas. E tamén nos adverte que unha romantización das capacidades comunitarias pode ser perigosa, unha vez que, por veces, pode perpetuar ou agravar desigualdades que ya existen nas comunidades. Estas diferentes abordaxes revelan tensións ou contradicións difíciles de resolver, mas para as quais é necesario ir avanzando con algunhas respostas. Quen é o protagonista da paz? O que é preciso fortalecer para avanzar a paz? O Estado, as organizacións internacionais, as élites, ou as comunidades locais e os colectivos marginalizados? Do noso punto de vista, é o fortalecimento da capacidade de acción en prol da paz das comunidades e dos colectivos marginalizados que irá contribuir para o fortalecemento dun Estado redistribuidor. A escalas de paz é outro conflicto, a escalas macro, meso, micro, ou escala internacional, nacional ou local. Aquí hai que decir que a boa política construyese con boas prácticas a pequena escala. É necesaria unha verdadeira localización da construción da paz. É preciso colocar os recursos externos ao servicio dos actores locais que están verdadeiramente empeñados nun futuro en paz. Unha terceira cuestión a resolver: en que etapas da construción de paz debemos concentrar os esforzos? En pacificación? Na reconstrución? Na consolidación da paz? Non existe un orden secuencial de primeiro silenciar as armas, despois reconstruir e finalmente consolidar. A paz é algo que se vai tecendo continuamente para ir desmantelando as estructuras de dominación a partir das propias necesidades culturais e territoriais. O papel das organizacións como nosas, Guernica Oratús, OEMER, SEAP, é traballar para continuar a reforzar as capacidades de acción en prol da paz. Temos de recuperar a nosa autonomía e a nosa agenda. É preciso fortalecer a autonomía e a agenda das comunidades conscientes e empeñadas no futuro. En vez de colocar as comunidades ao servicio da agenda oficial para a paz, temos de traballar para que esa agenda oficial para a paz se coloque a servicio das comunidades locais. E para iso é fundamental tres cousas que eu non teño moito tempo porque estou ya próximo a terminar, mas son esas: tomar consciencia de nosa misión. É importante preguntarnos que lugar ocupa a paz na vida de cada unha e cada uno de nós
e que lugar ocupa a paz na nosa vida colectiva. E a outra gran pregunta es a que lugar pertenecemos. É importante sentirnos parte do lugar que habitamos, entendendo ese lugar como un espacio onde os seres vivos e o medio ambiente interaxen e o que nos vai motivar para a construción da paz. Outro elemento é fortalecernos as epistemologías de paz, ou seja, as nosas formas de saber, coñecer e facer as paces. O primer intervinente tamén falou de eso, non vou a falar máis, mas é importante porque nadie pode ficar de fora desta nova forma de pensar. Ni os sectores marginalizados, ni mulleres, ni as meninas poden quedar de esa nova paz que estamos a construir con nosos coñecimentos. E o terceiro elemento, eu falo tamén Alberto Ernesto, eu creo que é central e é comprometernos con o futuro. O futuro é un concepto tamén moi occidental. Comprometernos con o presente vivo ou con o que está a vir. Non podemos perder o sentido do futuro, é preciso crear prácticas sociais e políticas que restablezcan a confianza no que está por vir. Tenemos que abandonar a ontoloxía individualista da modernidade capitalista que nos faz acreditar que somos seres isolados e que podemos ser independientes. Isto é unha falsedade. Tenemos que crear outra narrativa, e de que está por vir, e individualmente non vamos a ser capaces de solventar nada. Falou-nos sobre a exclusão social, que pode não significar necessariamente pobreza, mas os contrastes que nela se encontram. A construção da paz tem outras variáveis, de certa forma, precisam da boa segurança da nossa província. Também tivemos o segundo painelista, o Ali Caetano. Ali Caetano trouxe-nos mais reflexões do que respostas e, para variar, foram reflexões importantíssimas para o nosso contexto de violência em Cabo Delgado. Trouxe-nos também um contexto sobre as narrativas dos distintos presidentes da República. E, no fim, perguntava por onde começar a refletir sobre a reintegração em Cabo Delgado. O terceiro painelista, o Alberto Ernesto, refletiu conosco sobre os avanços e retrocessos da paz e disse-nos que a sociedade civil falhou logo no início pela sua proatividade. Como sociedade civil, precisamos fazer uma introspecção sobre tudo o que acontece neste processo da construção da paz. A pergunta que não quer calar, por que um povo pacífico depois torna-se violento? Por causa das injustiças que acontecem, nós sabemos muita coisa que está a acontecer no país que não é aquilo que o povo queria. Então mas eu tenho uma dúvida. Será que o caso da insurgência em Cabo Delgado é só porque o povo está a reclamar de algumas coisas? Não há mão invisível? Não há mão invisível ali a agitar, será que não há? Eu penso que nós somos covardes, somos egoístas e somos pessoas medrosas, porque temos medo de mudança. Todos estamos aqui nesta sala, queremos que Moçambique mude para o melhor, que cresça, mas quando há este passo para irmos para frente, temos medo. O que vai acontecer? Se um partido sai do poder para outro, o que vai ser? Temos esse medo. Se há uma coisa para dividir, divida de maneira a chegar. O apoio chega, mas como é que não chega para as coisas que realmente o país se dispõe para fazer? As manifestações pós-eleitorais fizeram-nos refletir que não se faz democracia calando as ruas. Eu gostaria de saber quais seriam essas entidades que nós poderíamos envolver de modo a envolver entidades não governamentais para responder a essas demandas.
visto que estamos a falar de violência, é possível a gente levar membros da sociedade civil para irem negociar ou dialogar com os insurgentes? Ficou aqui neste segundo painel que a paz não é apenas a ausência da guerra. A paz existe quando uma criança cresce sem medo, quando uma mulher vive sem violência, quando um jovem pode expressar a sua opinião sem ser perseguido, quando as diferenças são resolvidas pelo diálogo e não pela força. Talvez o maior desafio de Moçambique não seja provar ao mundo que somos um povo pacífico, mas demonstrar através de nossas atitudes que escolhemos a paz todos os dias. Cabe-me a mim apresentar umas 4 ideias teóricas que nos ajudam a compreender depois o que encontramos no campo. A primeira é que nós não conseguimos compreender os momentos de violência, seja violência armada, violência política, e também não podemos compreender as violências que foram cometidas contra as mulheres sem compreender o estatuto e a função que essas mulheres tinham antes das violências, ou seja, se elas tinham acesso à terra, se elas conseguiam participar ativamente na sociedade civil. A segunda ideia, muito rapidamente, é que durante os períodos de violência intensa, e que aconteceu também nos períodos pós-eleitorais, as mulheres, muitas vezes, os corpos e as mulheres, os seus mentes, são transformados em instrumentos de violência também. Ou seja, não só elas sofrem violência, mas também elas são transformadas em agentes de violência. Incluem transformá-las em meios de transporte de armas, munições, mensagens, segredos, etc. Incluem elas serem responsabilizadas pela manutenção do cotidiano, produzir comida, fazer comida, curar os feridos, tratar dos mortos, e também, muitas vezes, elas são instrumentalizadas para serem agentes de informação e de espionagem. A terceira ideia, a violência política dos protestos terminou, ou, digamos assim, foi começando a diminuir até estarmos nesta situação de uma tensão relativamente calma. A violência contra as mulheres, sobretudo no contexto das famílias, ela não diminuiu, ao contrário, ela aumentou. Então isso é explicado porque muitas vezes há várias razões, entre as quais o retorno dos homens a casa com um trauma muito grande por terem também eles sido violentados ou terem sido agentes de violência, mas também porque muitas vezes as mulheres assumiram protagonismos durante os protestos que depois não querem deixar esse protagonismo para trás e regressar ao estatuto que tinham anteriormente. E a última ideia é dizer que é esta ideia que o que é pessoal é político, ou seja, reconhecer que uma sociedade que pensa ou que está convencida que as mulheres, por terem nascido mulheres, são seres inferiores, ou que a violência contra as mulheres é natural, ou que as boas mulheres têm que ser obedientes e silenciosas, isso faz com que a violência contra elas, seja institucional, política ou doméstica, não seja uma mera questão de experiência pessoal de maus tratos. Então, uma mulher, quando ela é maltratada, mesmo no espaço da família, isso não é apenas um problema dela, é um problema da naturalização de que as mulheres podem ser corrigidas e disciplinadas através da violência. Verificamos, inclusive, muitas iniciativas de mulheres que também não foram mediatizadas durante as entrevistas que nós fizemos, e uma intenção de desafiar a moral e o patriarcado que essas mulheres também tiveram. Nós tivemos mulheres que ameaçaram marchar nuas e algumas outras expuseram-se de forma desleixada nas ruas, inclusive transportaram espaço doméstico para as estradas, para as avenidas, preparando refeições, transformando as ruas em dormitório e várias outras atividades, inclusive de recreação. Por outro lado,
existia um grupo de mulheres que optou pelo silêncio. Silêncio para sobreviver. Muitas das mulheres que não foram vistas estavam em silêncio, não porque não tinham opiniões, mas porque valia mais fazer de tudo para manter o alimento diário das suas famílias. Afinal, muitas delas são responsáveis pelo sustento dos filhos e de netos. E durante o trabalho de campo nós identificamos diversas mulheres que estiveram nessa situação, não porque não têm opiniões, mas que preferem calar para proteger os seus filhos, preferem se calar para que não se exponham ao perigo da violência, quer por lado dos agentes da UIR, das autoridades, quer por lado da população, que muitas vezes, inclusive, obrigava este grupo de mulheres a marchar, a entoar hinos provocatórios, inclusive, como forma de não serem vistas como apoiantes de um movimento ou contra um certo partido. O que acontece é que a exposição destas mulheres, ou não, fez com que elas sofressem diversos tipos de violência. Várias mulheres sofreram violência física, foram alvos de disparos porque saíram de casa para comprar alguma coisa, ou porque, mesmo com os protestos, decidiram permanecer nas ruas vendendo alguma coisa. Várias mulheres foram sequestradas, estando ou não envolvidas nas marchas. E há vários casos que, inclusive, não foram documentados. No trabalho que fizemos em Nampula, identificou-se um grupo de mulheres que foram acusadas de feitiçaria ou de propagar cólera por grupos denominados Naparamas. Creio que isso vai ser melhor explicado na próxima intervenção. Mas pelo nível de ligação e de confiança que esta população tem em relação aos curandeiros, eles foram identificar mulheres, na sua maioria solteiras e idosas, acusadas de propagar cólera, torturaram-nas, espancaram-nas e elas perderam totalmente as suas casas, as suas propriedades. Quais são as propostas que essas mulheres apresentaram através das nossas interações, de modo que haja paz em Moçambique? São mulheres que sonham por um futuro melhor para elas através da criação de empregos e do fim da violência. Elas esperam ou anseiam pela criação de espaços de participação política que seja inclusive para esses grupos. As vítimas querem ser ouvidas e querem ser vistas como pessoas que foram vitimizadas durante esse período através da responsabilização destes agentes. Hoje venho falar convosco sobre esta questão dos Naparamas, que geralmente nós achamos que começaram na Guerra dos 16 anos. Os Naparama enquadram-se numa longa tradição de combate dos camponeses. Portanto, isto é um fenómeno que vem do tempo colonial. De acordo com os linguistas que falam as línguas de Macu, as línguas do Norte, dizem que Parama significa vacina, não? São aqueles que tomam a vacina. É algo que está registado em várias análises. Durante a penetração colonial houve resistência dos Naparama, o famoso movimento dos Madji-Madji, pessoas que acreditavam que com água misturado com óleo de ricino ficavam blindados às balas dos alemães, daí Madji-Madji. No Congo, aqui na Zambésia, os relatórios dos administradores coloniais falam da existência destas práticas de vacinação tradicional. Depois isto tornou-se conhecido, aliás, ainda durante a luta de libertação nacional, que foi a primeira grande guerra de resistência moderna, no sentido de utilização de armas convencionais,
neste caso pela Frelimo, não invalidou na época a utilização de amuletos e a utilização de magia, não obstante ser condenada pela Frelimo. A mesma coisa aconteceu durante a guerra entre a Frelimo e a Renamo, ambas as partes usavam essas proteções mágicas, mas é em 1989-90 que surge este fenómeno massivo dos Naparama na Zambésia, expandindo-se depois por Nampula e até sul de Cabo Delgado. O movimento ressurgiu agora no sul de Cabo Delgado, em Namu, no Balama, Chiur, em 2021-22, na sequência do sentimento de desproteção que as pessoas no sul tinham em relação à penetração desses insurgentes armados, chamado Estado Islâmico de Moçambique. E depois ressurgiu agora nos conflitos pós-eleitorais na Zambésia e em Nampula. Importa primeiro perceber o contexto era de grande anomia social. Anomia social, portanto, é falta de laços sociais, falta de redes de proteção, de solidariedade, de acesso a serviços públicos, a participação, a justiça, não é? Então, há ali uma bomba relógio que estava a explodir, que é o aumento da escolarização dos jovens e um cenário de desemprego. É preciso ver que só em Herati, por exemplo, existe 500 mil de indivíduos e não existe uma única fábrica. Fragilidade dos serviços públicos, da escola, da saúde, a ONGização, muitas ONGs que se substituem ao Estado, mas que empregam pessoas que vêm de fora da província, portanto, cria aqui um sentimento de desproteção por parte dos nativos. A mesma coisa aconteceu com os brigadistas eleitorais, que era uma expectativa dos jovens poderem ter algum fundo, até mesmo para recenseamento, para participar nas mesas de voto, mas esses empregos depois eram dados àqueles indivíduos que já trabalhavam no Estado, até o diretor do distrito, o chefe da localidade, o professor, cargos de confiança política, em prejuízo daquele jovem que não tinha emprego. Temos os conflitos entre os mineradores artesanais e as empresas, são muitas queixas que as pessoas apresentavam aos administradores, mas que nunca tinham resposta de administrador em administrador, e depois isto temos a agitação social. Venâncio Mondlane apareceu com uma mensagem muito forte, a mensagem de que este país é nosso, os recursos são nossos, uma mensagem muito populista e por parte das populações era entendida como uma esperança. Era um Messias neste caos geral, foi a solução. Os Naparama, como é que eles são? Quem são eles? É um grupo heterogéneo, há um grupo mais político que seguia cegamente tudo aquilo que Venâncio Mondlane dizia de uma forma quase fanática, e depois há um grupo oportunista que se junta para fazer cobranças, para fazer pilhagens. Alguns são mais velhos, com ligação à Renamo, como os Madjibas da Renamo, antigos Naparamas, filhos antigos Naparamas, estavam lá envolvidos, e até indivíduos familiares de membros do Partido Frelimo, por exemplo, em Mutuali, os familiares do general Nihia estavam no grupo. Há aquele discurso, serão naturais, serão vientes. A verdade é que eles, grande parte, eram nativos, isso não há dúvidas. O último slide, alguém me dizia que o distrito parece estar calmo, mas não está. Portanto, isto aqui é um vulcão que só diminuiu a atividade. Os problemas de base estão lá todos, na mesma, não há nada de significativo que tenha mudado. Pelo contrário, o Estado hoje está ainda mais frágil. A grande questão aqui é que há muito receio dos funcionários públicos que sentem que estão num ambiente hostil. A grande questão que coloca aqui é o que é que despolutou os Naparama. Portanto, a verdade é que em muitos locais da Zambésia e da Nampula este grupo surgiu quase que em simultâneo. Como é que isto é possível? Foi uma coincidência? Então há aqui duas teses. A tese top-down, portanto é a tese do boss dos Naparama, em que existe um mandante. Existiria um mandante que distribuiu dinheiro e comprou, agitou estes jovens para, ao mesmo tempo, se revoltarem. O que nós temos que entender aqui é quais são as respostas tradicionais que existem por parte dos nossos camponeses quando não têm mecanismos de autoproteção e quando estão profundamente saturados. Eles recorrem ao
ao saber tradicional. Por outro lado, hoje as pessoas têm smartphones, estão muito mais contactáveis e sabem muito mais o que acontece noutros locais, e existe esta tradição muito enraizada de vacinação para proteção. Os próprios curandeiros, eles próprios também estão desmotivados, porque alguns recebiam subsídios que deixaram também de receber. A história de Moçambique não começa em 1975. Há coisas muito mais profundas, e os Naparama é uma delas. Isto aqui está quase que no ADN desta população. São as estratégias tradicionais que as pessoas têm para resolver estes problemas, nestes casos de ameaça, de insegurança e de confrontação com um Estado considerado padrasto, que não está a cumprir com as suas funções de pai, vamos dizer assim. Muito obrigado. O âmbito de estudo, então, o que nós podemos ver é que de 2004, com a eleição do presidente Armando Emílio Guebuza, até 2009, 2014, 2019 e depois 2026. 4 ciclos eleitorais, 4 contestações e também 4 validações por via judicial. Então, como vê, quando a gente normalmente recorre ao Poder Judicial, significa que a coisa não está bem. As partes estão em conflito e portanto, as últimas eleições, portanto, penso que o conflito foi bastante extremado e isto também ocorre dentro de um contexto de precariedade econômica, ou seja, de carências econômicas, embora o país esteja dotado de recursos abundantes, quer no solo, no subsolo e nas águas interiores, mas por outro lado também a economia moçambicana em si, ela é bastante volátil, vulnerável a choques internos, desde as dívidas ocultas, entre o endividamento público e também a geopolítica, né, internacional, e nós vimos isto. Pensamos que esta metáfora realmente fica registrada na história, não como um conselho de sabedoria popular, mas como um símbolo de um Estado incapaz de proteger a população, de gerir as crises econômicas que de alguma forma assolam de forma sucessiva a população. Os dados também não mentem, há um crescimento econômico significativo, mas que, portanto, como nós dissemos, não gera a riqueza necessária, porque mesmo nas aldeias onde essas riquezas são produzidas, a população continua a confeccionar os alimentos recorrendo o carvão e a lenha. Então, é este contexto. Então, como é que realmente nós vamos nos reconciliar numa situação em que as barrigas são vazias, numa situação em que as expectativas estão defraudadas através dessas promessas eleitorais? Então entendemos nós que o contexto econômico em si tem grandes implicações sobre este diálogo. E qual seria, portanto, a abordagem mais adequada para efetivamente reconciliar os moçambicanos, construir um país mais democrático, justo, transparente e por aí vai. Aqui vou chamar, como é a minha experiência como intelectual católico, estou num grupo chamado assim, mas intelectual católico, em que, através das cartas, né, a Conferência Episcopal, na minha opinião, penso que faz tão bem, em que, se nós queremos realmente reconciliar, reconstruir o país, não devemos em nenhum momento politizar o processo como um todo. Estamos a repetir a história, como eu disse, mas o que nós devemos é realmente
basear-se numa reconciliação restaurativa. As ciências políticas não me deixam mentir, porque existe e se fala muito sobre a reconciliação após o conflito. Nós já tivemos experiência da África do Sul, da Serra Leoa, Ruanda é um grande exemplo de reconciliação e tem muita literatura em relação a isso, e o princípio foi realmente baseado neste tipo de reconciliação restaurativa, que fundamentalmente o seu foco não é os atores políticos. O foco é, de alguma forma, em consertar os danos e restituir a confiança, em curar, né, para poder reconstruir as relações. Como um bom católico que eu sou, e só também para terminar, quando a gente comete o pecado, o primeiro princípio é reconhecer o pecado. Segundo, ir confessar. E terceiro, ir reparar. E o Estado sempre escusou-se em reparar ou em confessar os seus pecados. E muito obrigado. Queremos temas políticos, nós não queremos que vocês sentem lá só falem, nós não queremos isso. Nós queremos medidas concretas, porque enquanto não existir medidas concretas, não vamos solucionar nada. Outro ponto são as mortes que existiram na crise pós-eleitoral. Não foram respondidas até ontem. Existem feridas abertas até ontem. Não cicatrizou nenhuma ferida. Não porque nós não falamos, mas existem feridas ainda abertas. As mortes, os presos, cadê? Não há resposta. Então, como é que querem dialogar se ainda aquela crise pós-eleitoral ainda não foi solucionada? Precisamos de justiça contra as pessoas que foram baleadas, foram mortas, aquelas mulheres que foram assassinadas, filhos que foram mortos. Cadê essa informação? Queria ouvir do professor Loyola sobre o porquê falha, não é? Tenho convicção que o diálogo, os diálogos já havidos, talvez este não, mas não tenho certeza, os diálogos têm falhado em Moçambique. Dizer a verdade uns aos outros, porque a verdade vos libertará. Enquanto continuarmos a dialogar aqui em Moçambique, sem a verdade, isso vai ser um cíclico de diálogo em diálogo e não vai resultar absolutamente nada. O Partido Renamo foi recorrer às mesmas pessoas para incentivar que depois daí serão integrados. Logo aquele grupo começou a crescer nesse sentido. Então, houve na verdade a falta de integração desse grupo, porque na criação dessas aldeias que eu estou a me referenciar, foi por conhecimento das estruturas locais, da estrutura do bairro. Era normal você passear e encontrar eles a patrulharem junto com as forças armadas. Então, na verdade, há uma coisa que ainda não foi bem explícita, talvez seja o sentido contrário para a província de Nampula. Então, devemos traçar uma estratégia naquelas zonas que formamos jovens. Quando vai lá uma obra, temos que falar com o empreiteiro que lá temos jovens preparados, formados para esta área. Eu vou fazer 2 comentários à luz das perguntas que foram feitas. O primeiro é acerca do nível de desconfiança que estas mulheres, na verdade a população no geral, tem em relação às instituições do Estado. Para começar, boa parte das mulheres que foram entrevistadas sofreram violência por parte de agentes do Estado. O segundo aspecto é que o outro grupo de mulheres que sofreu violência o passou durante uma fase em que as autoridades locais haviam se dispersado por causa da violência de grupos que se intitulavam anamolistas ou namparamas. Isso fez com que elas permanecessem no silêncio. Durante alguns meses houve localidades
cujas instituições ficaram não funcionais, chefes de postos, chefes das localidades, secretários de bairros, tiveram que fugir e foi neste período que sofreram violência e acabaram ficando caladas porque não sabiam onde recorrer. É um desafio que nós temos ainda por refletir e fica em aberto. Obrigada. Que se nós investirmos na inclusão econômica, aliarmos essa nossa economia política com a nossa política de emprego e conteúdo local muito bem estruturado, nós podemos gerar emprego ou gerar renda para a nossa população e para os jovens. Essa seria uma primeira medida estrutural, reforma estrutural. A segunda reforma estrutural seria uma reforma eleitoral e institucional. Todos nós sabemos que um dos grandes desafios nos pleitos eleitorais que nós temos em Moçambique é a questão de contagem dos votos. O vídeo de ontem provou aqui as nossas opiniões que, enquanto estivermos nessa sala magna, aqui no quadro, a contarmos os votos, a tendência é uma. Na hora da divulgação dos resultados, a tendência é totalmente divergente. Então, é preciso criar reformas eleitoral e institucional, onde vamos melhorar a contagem do voto a partir de uma contagem eletrônica online em tempo real, em que tem uma base de dados onde a gente vai inserindo lá, fazendo a contagem, inserindo lá, e vai, de uma forma geral, estar padronizado o progresso e o andamento da contagem. Sermos deste manual. É possível fazer isso. E um outro aspecto importante é tentarmos trazer aqui um voto eletrônico. Trazermos um modelo de voto eletrônico. E nós temos condições para isto. Nós temos recursos, temos receitas, é possível fazer isso. Isso vai melhorar a transparência e trazermos um tribunal eleitoral. Deixarmos de termos um conselho constitucional. Por quê? Se nós temos um tribunal eleitoral, nós aqui viram que a lei foi mudada de dia para a noite para encaixar interesses de algumas oligarquias, onde os tribunais de primeira instância deixaram de anular as eleições localmente, deixaram de solicitar a recontagem dos votos. Isto foi uma manobra dilatória de um minuto para o outro, em que o regime colocou para salvar, possivelmente, alguns interesses, em que centralizamos tudo enquanto estamos a lutar por uma descentralização. Quem pode decidir a contagem, a anulação, é o Conselho Nacional de Eleições e bem como o Conselho Constitucional. Então, é preciso que estes dois órgãos sejam alicerçados pela sociedade civil neutra. Não aquela sociedade civil que é ligada com o partido que está a governar o Estado, porque também esse partido tem sua sociedade civil. Tem o Conselho Nacional da Juventude, é uma delas, e tantas outras organizações, e até apontam que, quando há eleições, as organizações da sociedade civil indicam, apoiam candidatos para liderar essas organizações. E estes candidatos depois servem seus interesses. Então, temos que identificar uma sociedade civil neutra que vai apoiar o CNE e criar essa reforma eleitoral e institucional. E, para terminar, um diálogo inclusivo. Este que nós temos ainda não é inclusivo. É preciso nós termos um diálogo inclusivo. Um diálogo inclusivo seria, primeiro, nós criarmos plataformas de pacificação social, porque a pacificação social é constituída por 3 elementos muito importantes. O DDR, Comitês de Verdade e Justiça Restaurativa. Estes elementos trazem uma pacificação social. E a grande vantagem é que, neste modelo de diálogo inclusivo que nós podemos criar, incluímos a todos, os atores religiosos, a sociedade civil, até podemos ter a oposição, que sempre é um governo sombra para o governo do dia, porque é o olho direito, e bem como nós aqui temos que evitar acordos de comadres. Aqueles acordos que se fazem para acomodar pessoas. Já tivemos uma reforma eleitoral, temos uma nova lei eleitoral, mas a lei eleitoral, a reforma é só para responder o Cicrano e o Beltrano, não para responder os interesses do povo. São acordos de comadre que estamos a ter desde 2014, 2010. Eleição, conflito, acordo. Eleição, conflito, acordo. É porque estes acordos ali, essa reforma, não é inclusiva entre as partes. São reformas e acordos de umbigo para satisfazer os seus estômagos. Então é preciso mudar essa abordagem. Mas durante o período em que estiveram a governar, entre aspas, tinham que resolver aqueles pequenos milandros locais, mas sempre que havia problemas mais complicados, esses indivíduos que foram eleitos, e quando eles não sabiam como reagir, eles iam consultar os delegados do Podemos, na altura. Podemos. Portanto, significa que o partido, neste caso da oposição, tinha mais poder
do que aquele indivíduo que foi eleito. Ora, isto não é uma reprodução do sistema partidarizado da Frelimo. Isto é uma reação, mas ao mesmo tempo é um prolongamento da mesma coisa. Portanto, isto no fundo não tem a ver com partido A ou partido B, tem a ver com a nossa cultura política, porque nós não conseguimos ver o poder como uma relação. Nós vemos o poder como uma coisa que eu tenho que agarrar, é minha, e não posso ceder. E isto é transversal a todos os partidos políticos, desculpem os que são da oposição, mas aplica-se também a vocês. Nós sabemos que as comunidades, hoje em dia, não confiam e até têm medo, mais medo das forças de segurança do que se encontrar, preferem encontrar-se com o leão, o elefante, o leopardo, do que encontrarem-se com as nossas forças. Então, um dos pontos, eu diria, temos que tornar, deve-se tornar a mais aproximação entre as forças de segurança e as comunidades. A aproximação aqui tem que ser mais consolidada para que a comunidade tire aqui na mente aquilo que eles agora têm, aquilo que eles gravaram, porque eles não veem a força como um foco, como forma de prevenção, mas sim repreensão. Então é necessário mesmo tornar essa aproximação entre a comunidade, a população e as nossas forças. Não sei o que será de nós, não sei o que será do país nas próximas eleições. Se calhar pelos elementos que a gente tem à disposição, se esse diálogo não resolver os problemas candentes, o país seguramente estará fragmentado. Não vamos ter candidatos que de alguma forma tenham legitimidade para governar devido a esta polarização. O país como um todo, ao nível entre os partidos e dentro dos partidos. Nós temos esta polarização toda. E por outro lado, estamos há 50 anos independentes, mas nós dependemos em tudo dos outros países. Então, esta lógica econômica, esta diplomacia de viagens para países estrangeiros para ir pedir esmola, eu entendo que esta também tem que se estancar. E se calhar os grandes projetos de desenvolvimento que a gente tem, eu penso que deveria ser do monopólio do Estado e não de elites, quer estrangeiras e aqui internas, que de alguma forma criam aquilo que nós chamamos de economia de serviços, ou a cultura de serviços. Não faz muito sentido, porque depois o Estado sai a perder, e depois há uma transferência de dinheiros para fora do país. A base tributária em si, o processo de tributação em si, que nós temos ligado ao quadro de corrupção, portanto, lesa muito o Estado. Então, se nós queremos, de alguma forma, ter uma reconciliação efetiva, passa necessariamente a aceitação das diferenças, o reconhecimento de que todos nós somos moçambicanos, temos as mesmas oportunidades, temos os mesmos direitos. Quando eu me confesso padre, saio muito feliz e vou para casa, encontro lá, se o problema é com a minha esposa, a gente já se resolve ali mesmo. Quando o Estado moçambicano vê as manifestações como se fosse uma provocação e responde com a violência, geralmente o povo responde também com uma violência. Isso não é de hoje, é do tempo colonial. E em relação de quem gera violência, é óbvio que é a Polícia da República de Moçambique, porque todas as manifestações, por mais que sejam pacíficas, a polícia vem e responde com a violência. Tivemos no ano passado uma manifestação pacífica dos médicos. Se não beneficiar a comunidade, devemos esquecer.
Há uma coisa aqui que eu escrevi: a injustiça e a desigualdade persistente é o que nos faz ser violentos. A pobreza, a fome e falta de oportunidade faz-nos ser violentos. Há uma coisa que acontece aqui. Um grupo de 3 pessoas influentes são capazes de dominar um povoado de 1000 pessoas. É impossível ali. Um grupo de 3 pessoas só, influentes, dominam uma comunidade de 1000 pessoas. Isso por quê? Porque eles têm a polícia que vai repreender a população, agir com justiça. Então, temos que começar a ver. A polícia tem que pautar pelo diálogo, tem que aproximar a comunidade, conversar com a comunidade, para evitar a injustiça. Esses somos os violentos. Eu praticamente digo, se não fosse a igreja, que eu agora que vou à igreja, eu seria um violento, porque estou sendo injustiçado. Nós sabemos que as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, entendo que sabotaram muito o nosso setor produtivo e financeiro por via das privatizações, cortes públicos, né? E em contrapartida, portanto, financiam-nos por via da dívida. O país está tão endividado e que não consegue mais sair dentro desse ciclo. O que eu queria ouvir é exatamente o que realmente esses atores externos, com os seus interesses, como é que eles contribuem exatamente por esta violência. Eu penso que, e vou aproveitar agora, os painelistas perderam uma grande oportunidade em relação às reformas. Se eu tivesse o queijo pão, a primeira coisa que eu faria era mesmo tirar a Frelimo do poder. E digo mais, é de violência a violência que vamos chegar a uma revolução. Muito obrigado. A semelhança de uma intervenção que acabo de ouvir aqui. Atenção. Eu costumo distinguir o homem estúpido do homem estupidificado. Os moçambicanos não são estúpidos. Estão sendo estupidificados. E ninguém mede o alcance da ação de um homem tornado estúpido. O que se pensa que se deve observar regras de manifestação, isso é para quem está pouco ou quase nada ofendido. Mas a um ofendido, ninguém exigirá dele observar regras quando se sabe que há quem, de qualquer modo, o reprime. Dizer que o governo moçambicano tem fortes indícios de corrupção, ocultação de receita, desvio de impostos, recursos naturais, desvio de fundos de ajuda, intimidação política, violação de direitos humanos. E, neste sentido, a Assembleia da República mantém-se silenciosa, o Conselho de Ministros mantém-se silencioso, o Conselho Constitucional também mantém-se em silêncio, e depois nós apenas ficamos a aguardar aquilo que são as organizações internacionais que não fogem o mesmo princípio de silêncio. Sendo assim, o povo moçambicano não tem outra alternativa senão partir para a agressão. Então, o povo moçambicano está isolado, está sozinho, não tem onde recorrer. O povo moçambicano está num oceano sem costa. Então, a única alternativa que resta é agir por si próprio. E isto é que nos faz ser violentos, quando antes éramos pacíficos. Agora, que reformas deviam haver? Nós já tentamos ir às assembleias de voto, nós já tentamos fazer conferências, debates, nós já tentamos escrever ao Estado, já tentamos ir ao Tribunal Internacional e outras entidades internacionais, e isto tudo não valeu a nada. Então, talvez haja aqui uma alternativa, que é todos nós sermos da Frelimo, porque a Frelimo, que é o partido no poder, é que está a criar os grandes problemas
a este nosso belo Moçambique. Então, a única alternativa que resta, no meu ponto de vista como reforma, é todos nós entregarmos a Frelimo e a um longo prazo destruirmos por dentro, criando discórdias, trazer, entre outros fatores maléficos, e acabarmos com tudo isto. Eu acho que para mim é só isso, mais nada. Obrigado. Mas se estamos a lutar para a paz, por que temos que optar pela violência? Não é violência. Não é violência, porque a violência tentamos agora em 2024 e não deu em nada. Agora, o que falta é só apenas fazer isso de forma estratégica, com o conhecimento acadêmico, como fazem os russos com os Estados Unidos da América. Eles enviam ali agentes com 5 anos de idade e vão crescendo lá dentro do governo até um dia X, que ele aos 50 anos, 40 anos, explode aquilo tudo. Temos 3 questões mais importantes, que é a questão relacionada com a nossa governação. Nós temos a questão da corrupção, que está incluído no processo de governação. A corrupção retarda todo aquele que é o processo de desenvolvimento da província de Cabo Delgado. Só para dar um exemplo, nós temos o Fundo Soberano, e o Fundo Soberano é composto pelos lucros do petróleo e gás que está no norte da província. O mesmo Fundo Soberano, existiu notícias que houve o roubo, não é? Então já começamos aqui a questão de foco, o que está a acontecer com a nossa governação. E depois também temos a questão relacionada com a ausência de instituições fiscalizadoras nessas empresas que estão a explorar, seja o gás e minérios. Nós não temos capacidade técnica, científica, para monitorar o que está a acontecer, qual é a quantidade que está a sair, os custos, os lucros que estão declarados, será que são declarados de forma fiel? Bem, recursos naturais. Primeiro é porque, de facto, os recursos naturais, eles são tutelados pelo Estado Central. As licenças, tudo isso. A priori, significa que nós apenas somos hospedeiros dos recursos, mas quem determina a sua exploração é mesmo o governo central. A coisa parte daí. Ora, muito bem. O que acontece quando nós temos um recurso a ser explorado? As regras são aquelas. No caso do gás, disse que, eu vou falar mais daquilo que interessa à província, para chegarmos à resposta por que somos ricos, por que não somos pobres, ou por que somos pobres. A legislação moçambicana na área econômica é muito complicada, ou seja, vão sendo aprovados normativos, mesmo antes de se cumprir aquilo que foi dito anteriormente, há de ver que alterou a lei. Na província de Cabo Delgado, nós temos presença de gás natural na bacia do Rovuma, temos o grafite em Balama, temos os rubis em Moentepuez, mas não temos notado o desenvolvimento das nossas comunidades, da nossa província. As empresas tiram dinheiro, as autoridades sofrem de um síndrome de egoísmo. É isto que nos torna pobres. E enquanto não estivermos convencidos que o problema é nosso, né, e continuarmos a preferir que se diga que tudo é por causa da mão externa, né, está a causar-nos problemas aqui. Essa pobreza só nos levará à morte. Ora, vejamos, nas minhas pesquisas, eu tenho aqui que a Rubi está a operar há 14 anos. Estamos na onda da insurgência há sensivelmente 9 anos. E os 5 anos antes da insurgência, houve alguma melhoria? Alguma coisa mudou?
E olha que a insurgência começou na Zona Norte, estamos a falar precisamente em Mocimboa da Praia. E destes lados foi se alastrando. E foram pequenos focos. Algo foi feito. Então, eu penso que não deveríamos colocar a insurgência como algo que possa impedir ou que impede no desenvolvimento da província. Obrigada. Eu não sou desenvolvida porque a província produz gás. A população não sente isso. Quem sente isso ou quem fala disso somos nós, estamos aqui acadêmicos. A população sente que está a desenvolver um hospital na sua comunidade. Quando vê que aquela criança que estuda debaixo ou estudava debaixo da árvore está dentro de uma sala. Portanto, a causa, o que eu quero negar categoricamente, é dizer que o conflito é religioso. Não é. Estamos a combater quem? Cristão? Judeu? Porque conflito religioso é de um religioso para outro religioso. Agora, este de Mocimboa está a combater quem? Que está a matar xés, muçulmanos. E outra questão que quero abordar. Irmão, quando diz que os muçulmanos precisam ser academizados, está nos a insultar. Ouviu? Peço que não repita. Então, o problema aqui, enquanto os diálogos interreligiosos não têm efeito, não vão chegar a objetivos gerais. Muito obrigado, Sheikh Celestino. Bom, falou-se aqui que esta guerra, a guerra que está acontecendo na zona norte do país, é uma manipulação religiosa. A verdade é que a guerra tem outras causas. Quanto à discussão do diálogo interreligioso, notamos aqui que o diálogo tem sido deficiente, porque não há confiança entre as partes envolvidas. Isto naturalmente gera pouco impacto nas comunidades. Deu-se aqui um dos exemplos, como por exemplo a exclusão nos diálogos, a falta de compromisso e também há muitos preconceitos. Avançou-se aqui algumas soluções, como por exemplo maior sensibilização, maior abertura, confiança, deve haver autocrítica dentro das religiões, respeito mútuo e também cooperação mútua. Teresa, eu penso que está tudo dito aqui neste painel sobre o diálogo interreligioso e muito obrigado por todos aqueles que contribuíram neste painel. Apraz-nos referir que, como Moçambique, desde 1994, vemos realizando diversos escrutínios eleitorais, ensaiando uma experiência democrática. Contudo, todos os pleitos eleitorais são marcados por irregularidades que lançam fortes desconfianças sobre o processo, desencadeando o fenômeno de violência pós-eleitoral. E, nesse contexto, torna-se fundamental refletir sobre as seguintes questões. A nossa primeira questão é: as campanhas eleitorais constituem um espaço de debate de ideias construtivas? Bem, indo concretamente na pergunta, campanha eleitoral é um momento em que os partidos políticos, junto com os seus candidatos, podem apresentar os seus manifestos. Isto quer dizer que é um momento em que todos os candidatos, junto com seus partidos, apresentam seus manifestos, com que vão a dar as propostas futuras que assolam o país e as suas soluções, possíveis soluções. E não só, isso é uma forma que não é concreta. No modo prático, nós estamos a observar muita coisa, além disso que está a acontecer. Além de dar os seus manifestos e terem um encontro entre os líderes ou entre os candidatos,
aí vem uma outra coisa que nós chamamos de intolerância política. Além deles apresentar seus manifestos, já começam a dar outros nomes. Além de apresentar as possíveis soluções, já fica com um caos de problemas, onde há intolerância política, onde outras pessoas são ameaçadas à morte. O que tenho para dizer é que o momento de campanha eleitoral tem sido como um espaço de partilha de manifesto de cada partido. Os partidos se concentram em partilhar o seu manifesto, promessas, projetos para a governação. E não constitui um espaço de ideias construtivas, porque não há esse espaço de se cruzar os partidos políticos para poderem uniformizar o seu manifesto ou trocarem ideias em relação à governação. E se forem a ver, muitas das vezes quando chega nos momentos de campanha, poucos têm em posse os manifestos eleitorais de diferentes partidos políticos. Ou até me desafio a dizer que muitos vão até as eleições sem saber qual é o manifesto eleitoral daquele partido X, Y e Z. Apenas vamos a eleições porque é ali onde há muita caravana, ou alguns até ficam indecisos até no dia da eleição. Vão às urnas sem saber a quem vão votar porque não tem nenhum manifesto em posse, não há essa partilha. Ainda falta-nos a educação cívica, sabermos como é que funciona, o que queremos eleger e por que queremos eleger. E quando são esses debates, muitas das vezes é que nos leva até abandonarmos conferências do gênero, porque não queremos trazer a realidade que acontece. Então, arranjarmos forma de como eliminarmos aquilo que cria desconfiança dentro dos órgãos eleitorais. O que faz para haver essa desconfiança? Eliminarmos aquilo primeiro. E é muito possível fazermos, porque o país é nosso, todos nós. A outra coisa, as campanhas que os políticos fazem, ainda bem que estão aqui, nós queremos ouvir cada político qual é a informação que traz da resolução dos nossos problemas como moçambicanos. Mas levam muito tempo a discutirem, a defenderem os vossos partidos, deixando as preocupações do povo moçambicano. E mesmo quando entram lá na casa do povo, não anima nós a escutarmos a nossa Assembleia da República, porque cheio de discussões lá, em vez de tocarem pontos que fazem sofrer o povo moçambicano. Ao invés, se nota muita violência, mas quero acreditar que tudo isto é a consequência. As violências durante as campanhas são consequências daquilo que tem vindo se estruturar ao nível dos partidos. Por exemplo, algumas linguagens que escondem, no fundo, violência. A título de exemplo, algum partido diz devemos, na próxima campanha, recuperar os nossos municípios. Quem disse que os municípios são vossos? E que metodologia vai usar para recuperar esses municípios? Esconde violência no fundo. Os municípios não são de ninguém, são de moçambicanos. O que é grupo de choque? Alguns adultos que militam partidos organizam os jovens para pura e simplesmente fazer um embate contra os outros jovens. Quem são violentos não são os jovens, são os adultos. E usam dos jovens para satisfazer essa parte que têm de violência. Vocês não podem ser usados para confrontar entre vocês.
Quando aqueles tomam o café, vocês batem-se nas cabeças, como grupo de choque. Isso é violência e é imoral nas campanhas. Outros, pura simplesmente, querem o poder para fazerem tudo o que quiserem. Esses miúdos de agora estão sendo orientados, todos esses de quase todos os partidos, estão sendo orientados, um provocar o outro, outro provocar o outro. Ou se não são orientados, fazem pessoalmente. É isso que depois vai se ver na campanha. Outros dizem, ok, vamos nos encontrar na campanha. É lá onde começa a ver esse tipo de luta. Por isso, vão pelo civismo, meus irmãos. Campanha anima. Quando um partido é orientado, só apenas falar do partido dele. Aí vocês vão ver que não haverá luta no caminho. Agora, quando é orientado, por exemplo, o papá falou do grupo de choque. Eu era do grupo de choque. Não precisava de fumar suruma, nem de beber. Apenas usavam a mim com a minha maluquice, a minha voz. É que fazia eu ser do grupo de choque. Tenho amigos que hoje estão na pior desgraça. E os seus chefes estão numa boa nos Mercedes. Não estou a falar, em todos os partidos eu tenho amigo. E ainda digo, eu sou amigo do Venâncio Mondlane, eu sou amigo do Basílio Monteiro, eu sou amigo do Chapo, quem me trouxe na Zona Norte, eu próprio Chapo, eu sou amigo de Ivone Soares. Então, não estou em nenhum partido, sou amigo de todos. Eu sou amigo de todos, isso para de brincadeira. Então, só para vocês verem, que eu quando estou do meu lado, eu sei a quem votar, mas brigo com Ivone Soares, é minha chefe na minha organização, é minha chefe. Mas eu já estou com o Chapo, quem me trouxe até naquela velha, é o Chapo. Mas sou amigo do Chapo, estivemos juntos em Maputo várias vezes, aí na Universidade do Mondlane. Durante a campanha, não se verificam como sendo um espaço para colher ideias, para colher contribuições que poderão mais tarde melhorar a situação dos moçambicanos, mas sim servem de lugar para esses candidatos enganar as pessoas. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, como nós, inclusive eu, como dizem, não estudamos. Então nós ficamos sem saber o que está a vir lá atrás. Estamos a pedir, principalmente nós, camada mulher, nós mulheres, estamos a pedir, quando chega o momento de campanha para as eleições, os espaços devem servir de partilha de ideias, contribuições, que amanhã podem melhorar a situação dos moçambicanos, principalmente a situação de nós mulheres. Nós sabemos, com toda essa confusão, todos esses conflitos que estão a surgir, a camada mais atingida é a mulher. Por isso nós, camada mulher, sempre nos tornamos vulneráveis. Muito obrigado. Há desconfiança sim, e há prova disso tudo. Primeiro, porque não há despartidarização do Estado. O Estado está muito envolvido na campanha eleitoral. Os partidos políticos, primeiramente, vão sensibilizando os seus membros, porque os membros é que têm essa autonomia, porque sempre nós costumamos assistir futebol, né? Os torcedores é que começam a criar problemas, que aquele não foi golo, aquele não sei o que. Então, com uma boa sensibilização, acredito que não vai acontecer isso. Vamos trabalhar para acabar com a desconfiança que os partidos políticos têm com o processo eleitoral, mas também é preciso que os partidos políticos incultem nos seus jovens a necessidade de pautarem pelo civismo e verem o momento eleitoral, da campanha eleitoral, como um espaço de partilha de ideias e de demonstração daquilo que são os seus manifestos políticos para melhorar a vida da população. Eu agradeço a todos os comentários, a todos os participantes que fizeram os comentários que fizeram, e acho que foi um momento rico. Em nome do Centro de Investigação para a Paz Guernica Gogoratus, cabe-me a mim agradecer ao CM pela acolhida, agradecer ao EMR pela parceria,
agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas e dizer-vos que, apesar de em Moçambique estarmos a viver um momento difícil, não estamos sozinhas nem sozinhos em Moçambique, porque a nossa perspectiva é que as lutas se fazem em solidariedade, em conjunto, e também não apenas nos nossos locais, com certeza nos nossos locais, nossos territórios, na nossa província, nas nossas casas, mas também elas se travam a nível internacional e regional, e é para isso também que a Guernica Gogora Atus, este centro de investigação, tem trabalhado e estado aqui convosco, aprendendo e partilhando também o que nós vamos fazendo aqui e em outros lugares do mundo. Então creio que é muito bom, é muito agradável e, sobretudo, há o nascer da esperança em cada voz que aqui se eleva e aqui toma lugar para que este mundo, não só Moçambique, mas também todo o mundo, possa ser melhor para cada uma e cada um de nós. Muito obrigada.